Boa tarde, amados irmãos. Hoje nós vamos estudar mais uma porção da Palavra do Senhor, porção essa que se encontra lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 16 a 19, parábola do Senhor Jesus, que trata sobre a geração e os meninos. Parábola muito interessante, que retrata a atitude da geração diante da pregação do Evangelho. E aí fica a pergunta, qual tem sido a atitude da nossa geração diante da pregação do Evangelho? Para isso nós vamos ler lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 16 a 19, que diz assim: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós tocamos flautas e não dançastes. Entoamos lamentações e não planteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mas como é comparada a nossa geração? Jesus faz uma comparação da sua geração com os meninos. Meninos esses que brincavam nas praças. Meninos esses que rejeitavam as brincadeiras dos seus amigos, dos seus coleguinhas. Meninos que faziam birra diante das brincadeiras propostas. Relembrando aqui o contexto da nossa parábola, João Batista ele estava preso e passava por um momento de fragilidade, como nós vimos na parábola anterior. Em seu momento de fragilidade, envia seus discípulos a perguntar a Jesus: és tu o Messias ou havemos de esperar outro? Esse questionamento coloca em perigo tanto o ministério de Jesus quanto também a profecia feita por João Batista. E Jesus, ele tanto defende o seu ministério quanto também João Batista como sendo um verdadeiro profeta. E para definir aquela geração que questionava tanto a Jesus quanto a João Batista, Jesus ele traz a parábola da geração e dos meninos. Assim como em qualquer país, as crianças brincam de fazer aquilo que os adultos fazem. Você pode observar, por exemplo, seu filho. Ele imita aquilo que você faz. Ele imita a sua profissão. Tanto meninos quanto meninas imitam seus pais. E não é diferente também em países orientais. As crianças imitam aquilo que os adultos fazem. É muito comum isso. E como aquelas crianças brincavam? Elas brincavam de casamentos e também de funerais. Era muito comum, era algo comum. Vemos o texto aí de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 16 e 17, que deixa isso claro. A forma como as crianças brincavam nas praças. Diz assim o texto: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não planteastes. Ou seja, nós propomos brincadeiras, mas os nossos companheiros não querem brincar. Não querem brincar das brincadeiras propostas. E muitas vezes isso acontece na nossa pregação. Flautas e danças indicavam festas de celebrações, como vemos registrado lá no Salmo de número 150, versículo de número 4. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Já vemos também que lamentações e também prantos indicavam luto e tristeza, como vemos lá em Mateus capítulo de número 2, versículo de número 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento.
era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Prantos e lamentações indicavam luto e tristeza. Mas nós vemos Jesus ele retratando aquela geração como uma geração que rejeitava tanto a mensagem de Jesus quanto a mensagem de João. João Batista trazia uma mensagem áspera, uma mensagem de arrependimento, de pano de saco, como vemos registrado lá em Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 7 e 9, que diz assim: Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nós vemos então a mensagem de João Batista como uma mensagem pesada, uma mensagem firme, uma mensagem que muitas vezes trazia arrependimento, e essa era a figura de João Batista. Já Jesus, ele trazia uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de consolo, uma mensagem que alegrava o coração. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vemos em nossos dias uma mensagem sendo pregada, uma mensagem que é diferente daquela que devemos pregar. Uma mensagem que tenta agradar aos ouvintes. Uma mensagem no modelo self-service, onde as pessoas se servem daquilo que mais lhes agrada. Primeiro veio João Batista, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. João Batista e seus discípulos se davam muito à contrição. E mesmo assim, sua palavra era rejeitada. A sua mensagem foi rejeitada na sua época. Depois veio Jesus, que come e bebe. E dizem, eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. No entanto, Jesus também é rejeitado. Jesus trazia uma mensagem de alegria, uma mensagem de consolação. No entanto, também era rejeitado. Nós rejeitamos, na realidade, a palavra de Deus. Devemos entender que a palavra de Deus, toda ela é importante para as nossas vidas. Cada versículo da palavra de Deus, cada passagem da palavra de Deus é importante para mim e para você. Mesmo que seja uma mensagem pesada, mesmo que seja uma mensagem que muitas vezes traga tristeza, arrependimento aos nossos corações, é uma mensagem importante. Nós não devemos rejeitar a palavra de Deus. Não devemos ser como uma geração de meninos que fazem birra diante das brincadeiras que nos são propostas. Meninos que não ouvem a mensagem, ou se ouvem, a rejeitam, porque é uma mensagem que desagrada. Nós devemos ser o povo de Deus, submisso à palavra de Deus, submisso à palavra que nos é pregada. Que nós possamos repensar a forma como tratamos a palavra de Deus, a forma como tratamos a mensagem que nos é transmitida.
Essa parábola ela traz essa realidade. A que nós vamos comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos seus companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. O que nós estamos fazendo com a mensagem que nos é transmitida? Que eu e você possa pensar nisso. E em nome do Senhor Jesus, sempre ter amor à palavra de Deus. Sempre receber e receber bem a mensagem que nos é transmitida pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça nesse dia. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração. Principalmente em momentos em que devemos nos dar ainda mais a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e sua casa e tenha uma boa noite.